Hoje é dia 30 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus caros, minhas caras. Desculpem o atraso. Estava conversando com algumas fontes. E eu não vou falar nada. Esse é meu editorial ainda, mas eu vou incluir nele um vídeo. Prestem muita atenção. O Toffoli tirou o sigilo das informações do caso Master. E isso aqui é muito revelador. O Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que, segundo a própria Malu Gaspar, foi fonte dela na série de matérias, ela fala isso para Júlia do iLib, o Daniel Vorcaro, a defesa do Daniel Vorcaro, informa a justiça que está processando a Malu Gaspar. Por isso não é à toa depois que ela vai lá e faz uma matéria sobre os influenciadores envolvidos com Daniel Vorcaro. Tem alguma coisa muito errada nessa história, gente. Quem está vazando isso, se não está tendo uma briga dentro do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Doutora, só para... E se por um acaso, mesmo tendo um resort e muitos luxos, se por um acaso o Dias Toffoli não está correto nessa história? Para começar, eu faço aqui uma questão de ordem. Nós entramos na sala de audiência, nós não estávamos com o celular, eu tenho um caderninho aqui anotando as perguntas que eu iria fazer, acaba a audiência, nós chegamos na sala ao lado, a senhora me pediu se eu poderia abrir o sigilo do celular do Vorcaro e eu disse que não abriria porque nós tínhamos receio, inclusive dos vazamentos. As questões colocadas aqui pela senhora, questões que vieram do ministro Dias Toffoli, já estavam sendo noticiadas pela Malu Gaspar. Sabe o que é isso aqui, gente? Método Lava Jato. Quem fazia isso era o Cláudio Dantas a mando do Moro. Era o seu Fausto Macedo a mando do Moro. Isso aqui não é respeitar o devido processo legal, gente. E falo com tranquilidade porque nós processamos, inclusive, a própria Malu Gaspar. Então, não veio da defesa e não nos ajude em nada isso. Mas é bom que fique consignado que as perguntas que foram feitas, e aqui, com maior respeito pelas autoridades, mas é bom que se diga, as perguntas que foram feitas hoje aqui pela senhora, que eram perguntas ditas pelo ministro, estavam na imprensa noticiadas quando acabou o ato. Então, só para deixar claro, e aí, respondendo sua pergunta, quando me disse, a senhora abre o celular? Eu digo, tem coisas pessoais. A senhora me disse, mas o sigilo é absoluto. O sigilo era absoluto, não deu, sei lá, 20 minutos. As questões estavam todas ali colocadas. Então, nós já, inclusive, já havíamos pedido a instauração de um inquérito para averiguar os vazamentos. Então, nós vamos relatar ao ministro corrido, deixo aqui consignado, mas esse caso aconteceu 20 minutos depois da audiência acabar. Manifestamos também a nossa própria estranheza quando soubemos disso. Conversávamos exatamente sobre isso, com necessidade de apurarmos isso, porque não há tranquilidade nessa questão. Mas, enfim, o nosso compromisso, obviamente. Estão saindo informações de políticos com foro nessa questão toda, estão saindo informações que o Roberto Justus tinha um Master como sócio secreto em empreendimento. O caso vai ficando cada vez mais zoado, gente. E também a nós, e aí muito claramente, acho que posso falar também pela polícia, e certamente pelo gabinete do ministro Toffoli, a nenhum de nós interessa qualquer dessa divulgação. Aliás, pelo contrário, porque isso nos torna a vida um inferno. Né? Claro. Todo mundo, você fica ali pensando de onde sai essa informação, com quem você não pode mais conversar, ou qual é a medida adicional de proteção que nós temos, e isso, no nosso caso, especificamente do Ministério Público Federal, é um padrão e uma ordem que nós temos do Procurador-Geral da República. Todos nós sabemos que o doutor Bonet praticamente não deu entrevistas desde que assumiu na primeira gestão, e isso é uma preocupação muito grande da equipe, que não é para falar com ninguém. Então, assim, também para nós é uma situação de muito desconforto. Não tenho dúvida alguma. E falo em respeito a todos que estão aqui, as autoridades, todo mundo é sério, todo mundo é responsável, todo mundo mas o fato é, aconteceu, para a defesa só atrapalha, para nós, e acho que talvez atrapalhe para todos, mas é bom que fique consignado, porque aconteceu. Eu me arrependi de ter pego o celular, porque eu falava assim, mas eu entrego o celular para a polícia para ver que da defesa isso não saiu.
O mercado nem celular trouxe, que era para não ter o risco de nada. Então, e nós fomos surpreendidos 20 minutos depois de acabar a audiência com esse fato. É lamentável e deve ser apurado, porque mexe com coisas importantes, com a vida de todos nós, eu não tenho dúvida. E conhecendo o doutor Guanet, eu tenho certeza que... Muito obrigado. Imagina. Acho que tá ligado? Tá. Uhum. Então, a gente vai proceder aqui à cariação com algumas perguntas. A intenção é que seja breve, de fato, com alguns elementos que foram identificados. Eu vou fazer algumas perguntas e aí eu vou passar o doutor Birajara conduzir a maior parte das perguntas, etc. Iniciando, houve uma divergência que nós consideramos muito interessante, enfim, que merece ser explorada, é que o senhor Porcaro, durante seu depoimento, diz que, a partir de janeiro, a partir da data de comercialização das carteiras da Tirreno, o senhor informou ao BRB que o doutor Paulo Henrique estaria ciente que essas carteiras seriam de originadores, seriam originadas por créditos da Tirreno. O senhor confirma? Não, na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendido pelo Master. Eu sabia que eram carteiras naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. Mas quando você apresenta a carteira para a comercialização, esse documento de origem também não faz parte do portfólio de documentos entregues à instituição que vai adquirir? Qual documento de origem? O originador do crédito da carteira, por exemplo. Eu não conheço no detalhe o procedimento da originação, mas eu acredito que quem fez a originação na ponta não é uma informação que está nos procedimentos, até onde eu entendo, não faz parte. A documentação não. Normalmente a gente recebe uma planilha com a lista de todos os créditos, CPF, data de originação, valor, taxa, todos esses parâmetros, órgão conveniado e um conjunto, uma amostra de contratos e de comprovantes de averbação. Essa informação. O risco no final é o cliente da ponta final. Então, quem originou, como eu falei inicialmente, não é relevante no processo de risco. E quando o senhor foi perguntado explicitamente, ou o senhor, a sua equipe, foi perguntado explicitamente em algum momento pelo BRB quem seriam as originadoras? Porque o senhor fala que já tinha falado desde o início. E o doutor Paulo Henrique, ele vem aqui e nos traz a versão de que houve esse encaminhamento de uma pergunta específica para o senhor, né, para a sua equipe, de quem seriam os originadores daquelas carteiras que estavam sendo compradas ali no mês de janeiro, fevereiro, e que a resposta obtida é que elas teriam sido originadas pelo Banco Master. Então, houve... Só para a gente poder esclarecer bem, e a resposta teria sido essa, é isso? Eu posso só colocar de uma maneira um pouco diferente. A nossa visão eram créditos originados pelo Master, vendidos em algum momento, que estavam sendo recomprados, e nesse ponto específico, a gente seguiu comprando essas carteiras até abril. Mais ou menos do meio para o fim de abril, a gente, ao analisar alguns contratos, identificamos que tinha um padrão documental diferente. E a partir daí é que a gente começou a questionar quem eram os originadores específicos. E aí, ao longo do mês de maio, recebemos a informação de que eram créditos originados pela Tirreno. E quando a gente fala originados pela Tirreno, não significa que foi a Tirreno que produziu o crédito. A Tirreno, na verdade, era uma consolidadora. A gente, logo depois, nesse mesmo pacote, recebeu a lista dos 20 correspondentes bancários que eram os originadores
que submetiam a terreno e que dali subiam. Acho que em relação a esse ponto, as versões estão postas, né? Há um outro ponto que também bastante, aparentemente controvertido, que diz respeito às substituições. A posição do senhor Vocaro foi bastante incisiva no sentido de que a operação foi liquidada com as substituições. Ou seja, que os créditos substituídos eles eram suficientes para, vamos chamar aqui, o ressarcimento do BRB em relação aos ativos originais. Não me parece que isso ficou claro na posição do senhor Paulo Henrique, tanto que fala de uma diferença. A primeira pergunta é exatamente retomar essa posição. Os créditos substituídos, ou os créditos substitutos, digamos assim, os que entraram no lugar da carteira original, eles liquidaram, zeraram a operação, ou por conta da diferença de modalidade, de risco maior, ainda haveres por discutir? Sim, eu mencionei na minha fala que a gente negociou 100% da troca e ficou faltando no momento que houve a liquidação, se eu não me engano, para 1,6 bi, que não tinha sido efetivamente trocado por questões de formalização que a gente não tinha terminado. Mas a gente tinha já, desde o início desse procedimento de troca, já prestado garantias que supriam ou superavam esse montante e não foi concluído por motivo da liquidação do banco e tudo que aconteceu. Acho que a gente disse as coisas de uma maneira diferente, mas que vai chegar à mesma conclusão. Ou seja, dos 12 bi 700, tinham sido substituídos 10 bi 200. Tinha 1 bilhão e 600 de treasuries em processo de liquidação e existiam 9 bilhões de garantias adicionais. Ou seja, e quando ele fala em processo de liquidação, já tinha sido feito um contrato de transferência para o BRB, mas o BRB não considerava que havia sido concluído a transação porque faltava questões formais, procedimentais de transferência. O cara crachá, né? A foto do momento, 10, 200 e pouco. A precificação desses 10 e 200, dada a diferença de liquidez e de característica dos títulos, isso pode ser considerado como firme, digamos assim, ou esses valores ainda dependiam de algum tipo de validação dessa precificação? A gente tem várias categorias de ativos colocados aí. Então, nos créditos consignados, firme, não tem discussão de valor. Nos créditos, pessoa jurídica, firme, não tem discussão de valor. Nos imóveis, que tiveram, inclusive, avaliação de terceiros independentes, não tem discussão de valor. Tem uma parte que são ações de empresas. Essas ações de empresas estavam em processo de avaliação. Pode haver discussão de valor sobre isso aí. Os CRIs e FDICs não tem discussão de valor. Pelo contrário, a gente passou com deságio do valor já, que era do book do próprio. Eu cheguei a comentar o valor em relação a isso. Quem atribuiu o valor fomos nós. Nós colocamos 2 bilhões e 100 aproximadamente de deságio em relação a esses instrumentos. E em relação também aos imóveis, houve uma diferença de valor significativa. Por isso que eu cheguei a comentar que tem entre 2,5 bi e 3 bi de reais, num valor abaixo do valor que estava registrado lá. E essa precificação foi feita pelo grupo interno do próprio BRB ou teve contratação? A parte de imóveis, avaliação independente. A parte de créditos é valor interno. Não tem muita discussão sobre isso. Esses ativos que o senhor mencionou, por exemplo, a ação, o senhor tem como mensurar quantos por cento dessa carteira? Quanto a precificação ainda está... O que estava pendente eram 800 milhões de precificação. Que é relacionado a ações e esses ativos mais voláteis? Só ações. O único item pendente de avaliação de preço eram as ações. Todos os outros... Eles estão falando, gente, da possibilidade da venda do Master para o BRB, tá? E é uma cariação, é uma sessão judiciária em que estão sendo confrontadas as versões. Volto a dizer, chama muito atenção no começo, isso faz parte aqui do meu editorial, tá, Gabs? Quando você for ver aqui o corte. Faz parte do meu editorial dizer, muito curioso que o Vocaro esteja processando a Malu Gaspar, o que transforma a matéria mais bem apurada da Malu Gaspar, que é sobre os influenciadores envolvidos com o Master, no negócio ultra suspeito. Será que ela fez a matéria por conta do processo? Inclusive, com o deságio que foi considerado, o BRB não deve ter expectativa de mudar esses valores. Entrando um pouco mais na técnica, não sei se é pertinente, mas para cada um desses créditos a gente calcula uma perda específica, chamada de perda esperada.
Em média, esses ativos deviam ter entre 10% e 15% de provisão no Master, e a gente colocou 30% em média de provisão no BRB, que é os 30% de deságio, que dá esses 2 bilhões e 100, que inclusive é matéria que foi fornecida ao Banco Central. Não sei se você lembra, a gente chegou a mandar uma planilha anexa para o Banco Central num dos ofícios, demonstrando essa diferença de deságio e de preço a favor do BRB. Em relação a esse ponto, acho que não estão postas as versões, acho que... Doutor Adamec, o senhor tem mais algum apontamento? O extrato, doutor Vorcaro, o senhor afirma que fez o pagamento pelas carteiras junto à Tirreno, os 6 bilhões, né? O senhor fala que é um extrato que reflete um valor de pagamento real pelos créditos que foram adquiridos junto àquela originadora. A versão que nos foi aqui apresentada pelo senhor Paulo Henrique, acompanhado, né, e aí acompanhado pelo relatório do próprio Banco Central, aquele extrato foi apontado como um extrato contábil, termo técnico, o senhor me desculpe, e que não refletia a existência de saldo naquela conta. O senhor mantém a sua versão? Claro que eu mantenho. A gente fez uma conta transitória, a gente não registrou a venda, como eu disse, a gente não pagou nenhum real, eu mencionei isso claramente, a gente não foi pago nenhum real para a Tirreno, mas sim, quando a gente recebeu os valores da venda, a gente deixou numa conta que era uma espécie de conta escro. Então o senhor não pagou pelos créditos da Tirreno? O senhor está falando que não pagou? Não, a conta ficou numa conta escro, né? O pagamento seria quando a gente transferisse da conta reserva ali, que era uma conta... Então o senhor não pagou nada pelos créditos, é isso? Não pagamos, a gente não chegou. Não, você não pagou, então? Não paguei. Não pagou. Não Então pagou. é porque eu entendi que o senhor tinha falado que tinha que pagar. Não, se eu falei isso, se eu der a entender isso, foi errado. Na verdade, uma das diligências que a gente mostra e que eu fui claro que a transação não se concretizou com a Tirreno foi que a gente não pagou nenhum real pelas carteiras. Então o senhor não pagou nada. Nenhum real para a Tirreno. A Tirreno teve. O senhor só recebeu, então. E aí esses 6 bilhões que o senhor iria pagar a Tirreno, o senhor ficou no banco? A gente ficou, né, e registrou nessa conta reserva. E aí era uma conta remunerada da Tirreno. E aí o senhor entrou, mas esse dinheiro ficou no banco, então o senhor não devolveu para o BRB? Não, peraí, no recebimento nosso, ele entra para a reserva do banco e é registrado dentro de uma conta remunerada, que era conta de propriedade da Tirreno. No momento do desfazimento, troca da operação, a gente teve alguns modelos. A gente teve casos que a gente recomprou a carteira e pagou, o BRB foi lá e comprou algum ativo, e teve casos que fez a troca. Não me lembro operacionalmente em quais os casos ocorreu isso, mas teve os dois modelos, né? Aí, de novo, a questão técnica, que talvez não esteja muito clara. A minha afirmação é de que não tinha dinheiro. Ou seja, existe um registro numa conta contábil, numa conta vinculada, mas aquilo não representa liquidez. Em que contexto foi feita essa pergunta para mim? Por que você não exerceu o direito de receber os 6,7 bi? É porque esse saldo contábil não representa liquidez imediatamente. Ou seja, não existia uma dinheiro para... Você queria retirar o dinheiro sem prejudicar o Banco Master? Ou o senhor acha que eles não tinham caixa? Não tinham o dinheiro concreto para isso. Eu ia causar uma quebra em sequência da Tirreno e do Master e afetar todo o processo de troca dos ativos no momento inicial do processo de troca. Para a gente lembrar, esse contrato foi assinado 25 ou 28 de maio com a Tirreno, ou seja, não tinha condição prática, fática, de exercer o direito imediato de pagamento. E o que eu estava explicando, Paulo, assim como o Master, o BRB e qualquer outro banco, inclusive os grandes, você tem os depósitos nas contas de cada cliente, mas a liquidez ela é um caixa reserva, ou seja, nenhum banco tem disponível a liquidez de todas as contas, de todos os investimentos que tem ali de liquidez imediata. Exato, porque da mesma forma que o senhor não reservou o dinheiro para pagar, não teria como fazer esse pagamento para o BRB, caso a Tirreno, se eu tivesse que pagar pelos créditos, o senhor também não teria. A gente, como eu disse, até o dia 17 de novembro, a gente honrou todos os pagamentos, todos os resgates do banco. Óbvio, com dificuldade, com planejamento, porque a gente estava vivendo um momento ali de crise de liquidez, mas sim, a gente, no momento inicial, obviamente, quando a gente ainda estava em tratativa, existia o planejamento da fusão ou da aquisição do BRB que estava adquirindo o Banco Master, mas independente disso, assim como a gente honrou os outros pagamentos e honramos, nesse caso, também com o BRB, por meio da venda de outros ativos, a gente com certeza iria honrar. Até o dia 17 não existiu um cliente que pediu o resgate ou que fez tinha algum compromisso do banco que não tenha sido honrado.
E aí, Daniel, acho que tem uma coisa também, de novo, numa questão mais técnica, que é, você pode dar um ativo em dação de pagamento. Então, num caso concreto, a devolução do crédito, ou a recompra do crédito para o Master poderia cumprir a obrigação dele de pagamento a Tirreno com a entrega do próprio crédito, sem movimentação Foi o que financeira. aconteceu ao final. Existia essa previsão contratual, mas o que existia era uma previsão de desconto daquilo que seria recebido. E, em tese, como que seria recebido? Deveria ter recebido, ser controlado, recebido pelo BRB, e aparentemente não houve esse saldo, não teve nem como a Tirreno fazer esse controle e ter essa compensação. Isso também eu entendi quando eu li o contrato, apesar de não ser técnica, mas, assim, como não houve movimentação financeira, Exatamente, né, Dani. isso também nem se observou. Veja, doutor, só para finalizar, entre março e novembro, a gente deu resgate de quase 10 bilhões de reais para clientes, para investidores que resgataram do banco. Ou seja, o banco estava operacional. O caso do Tirreno, o que aconteceu foi que a gente realmente foi pego de surpresa na questão de um desfazimento num volume grande. E aí sim entra uma questão comercial, de se combinar, de se planejar, de se programar ativos. Eu acho que tanto o Banco Master quanto o BRB foi diligente e conseguiu concluir a troca e a execução e a não concretização do negócio inicial com as carteiras, sem, como eu disse no começo, e volto a afirmar, sem qualquer prejuízo para o BRB. Eu preciso só esperar o doutor Adamec voltar? Não precisa não, pode, não precisa não. Então, eu agradeço a participação dos senhores nesse último ato. A defesa tem algum ponto específico que queira abrir para os doutores? A defesa não... Então, desculpa, mas, enfim, eu acho que é sempre bom abrir uma são as questões operacionais do retorno do seu vocário. Assim, aí eu até já expliquei qual foi a decisão do... Assim, o ministro já deferiu que o senhor faça o pernoite na casa do senhor, já que o senhor tem uma residência aqui em Brasília, e amanhã vai ser feita vai ser comprada a passagem. Um pedido novo, eu estou, na verdade, por necessidade familiar, eu preciso voltar. Então, eu acabei estando com um voo que me leva a São Paulo. Então, eu já questionei o ministro se ele poderia ou não. O ministro já respondeu. Já? Sim. Ele disse que não pode ter um voo particular, que ele deve ficar aqui na casa dele e amanhã ele vai no voo de carreira junto com a escola. Obrigado. Então, está respondido. A gente vamos providenciar todo... Eu vou até já começar, a gente vai comprar as passagens e o de cor, né? Tá ótimo, então. Tá. Obrigada. Doutor, o senhor tem mais algum aspecto? Pode encerrar, né? Então tá, eu agradeço. Gente, essa sessão que teve o sigilo retirado, e é o que eu falo para vocês, me chama atenção, me chama muito atenção. Pois é, não é lindo? São todos uns santos que foram prejudicados por tudo, que não bate, é um mero mal-entendido entre as partes. É sarcasmo extremo, exato. Agora me chama muito atenção a Malu Gaspar ter falado para a Júlia do Ailib no Globo que conversou com o Vorcaro e a defesa do Vorcaro depois dizer que está processando ele por conta das informações estarem vazadas para a imprensa depois. Para a galera que estava achando que era teoria da conspiração, porque esse caso está embolado mesmo. Está embolado. Tem gente que embarcou na série de matérias da Malu Gaspar, porque entendam também, gente, aí vou fazer o advogado do diabo. Eu estou criticando aqui a Malu Gaspar, mas jamais eu estou atacando a pessoa dela, eu estou falando do trabalho dela em si. A imprensa pode noticiar o que ela quiser. Se eu tenho uma fonte e ela me conta coisas que ninguém tem nada publicado, é exclusivo, eu vou aproveitar o caso e vou falar. Mas a questão é, a quem interessa esses vazamentos? A quem interessa essa confusão? Por que o Vorcaro conversava com a Malu Gaspar e depois deixou de conversar? Por que as fontes têm que ser sempre em off? Por que falta documentação? Por que focou-se tanto tempo em cima de um resort do Dias Toffoli, que eu repito, não estou defendendo o ministro, mal conheço o ministro, não tenho contato nem com assessores do ministro? Mas por que se focou tanto no resort do Toffoli, que recebeu inclusive o André Esteves, que a gente suspeita que também tenha vazado coisas para a imprensa? Por que se concentrou tanto no resort do Toffoli? E não se explicou o que aconteceu no Banco Master. Quem fez a melhor cobertura do caso foi a Daniela Lima.
A Daniela Lima explicou, inclusive o uso de laranjas pelo banco. Chegou a mencionar o BRB. Falta falar do Ibanez. É o que o Pedro Holanda está falando, cui bono, a quem interessa? A quem interessa essa confusão toda que a gente está mostrando para vocês? Eu sabia que eu tinha que abrir a live hoje mostrando isso aqui para vocês. Porque estão falando bastante das declarações do Vorcaro, mas isso está passando meio por cima do radar. Por que que a defesa do Vorcaro anunciou que está processando a Malu Gaspar? Falaram isso textualmente. Falaram isso textualmente. Isso é curioso, gente. Isso é curioso. Até para a defesa da própria Malu Gaspar, claro. Claro. Mas veja bem, Nair Pereira, aí eu vou fazer o advogado do diabo de novo. Nossa, parece que não tem mais nenhuma outra notícia, só esse banco. Já deu nojo em todos os jornais na internet, só se fala do banco. Mas é importante falar do Banco Master, gente. O problema é que tem gente falando do banco e não falando do banco. Falando do Toffoli, falando do Moraes. Pode ser também, Marcos, claro. Não é. Eu não acho teoria da conspiração, não. Eu acho bem possível que pode ter sido isso também. Tá? O Vorcaro não é um coitadinho, pelo que a gente viu, inclusive, nesse próprio depoimento. Teoria da conspiração. Não poderia ser o próprio Vorcaro ter vazado e depois dizer que foi prejudicado pelos vazamentos? Claro! E tem uma jogada política nisso. Quando o Vorcaro diz, eu não tenho proteção política, por isso que eu tô com uma tornozeleira eletrônica, ele tá mentindo. Defesa política teve. O Campos Neto podia ter apurado o escândalo no governo Bolsonaro e ninguém fez nada. Aliás, ontem eu estive numa entrevista lá no DCM com o ministro Paulo Teixeira e eles apontam muito isso. Por que que o governo Bolsonaro não encontrou isso antes? Porque isso estava acontecendo antes, gente. Isso estava acontecendo antes, não é de agora. Não é neste momento. A quem interessa essa bagunça nas informações? Isso precisa ser dito, gente. Isso precisa ser refletido. Qual que é a jogada, gente? Uma coisa que a gente precisa sempre se perguntar. A gente precisa sempre se perguntar. Por que raios as coisas estão se divulgando dessa forma? Não é teoria da conspiração pensar nisso, não. Claro, pode ser uma jogada do Vorcaro, pode ser uma jogada envolvendo outros ministros do STF. Por que que o Fachin está discutindo agora a respeito de código de ética? Cadê o Fux? Cadê o Cássio Nunes Marques? Será que o Fux e o Cássio Nunes Marques não tem parente envolvido nos casos? O Paulo Guedes, que teve grana em paraíso fiscal. É o que o Rafael tá falando aqui. Estão falando é pouco, tem que falar mais. E tem que falar mais, gente. O Rafa ainda falou do envolvimento da extrema-direita. Tudo bem. Eu vou fazer o advogado do diabo. Não vamos falar só de político, não. Eu quero entender o esquema do banco. As pessoas pararam de explicar qual é a fraude do banco. Pararam de explicar. Teve a questão do fundo Fictor. Teve a questão do BRB. Gente, eu venho... Por que eu estou falando tudo isso? Apesar da Folha TV ser um veículo de esquerda e político, eu venho do jornalismo econômico e modéstia às favas, apesar de estar muito ruim hoje em dia, a revista Exame faz um bom jornalismo. E a questão que eu pergunto é, qual é a jogada econômica nesse negócio? Alguém está ganhando dinheiro nisso aqui. Se não, o próprio Vorcaro. O Vorcaro estava esperando que o escândalo fosse abafado. E a quem interessa dizer que o ministro Toffoli, de quem eu não gosto, seria incompetente nesse caso? Será que o Toffoli não estava correto de colocar as questões em sigilo para que, de fato, o banco fosse liquidado? Porque liquidaram, inclusive, o Will Bank, que tinha um anúncio no Domingão do Hulk. A quem interessa essas manobras? É isso que a gente tem que abordar, gente. Ninguém aqui... Aí aparece, às vezes, o robô do MBL. Ai, vamos fazer protesto contra o Banco Master. Ninguém aqui é contra a corrupção, nem eu. Nem eu. Se tiver, inclusive, corrupto na esquerda, que pague. Eu não estou nem aí para isso. Mas existe uma jogada.
Existe uma jogada aí. Existe uma omissão aí. Não é simplesmente que as coisas estão ruins para o governo Lula. Tem o caso do Lewandowski, que eu nem toquei. Eu nem toquei nessa questão do Lewandowski. Mas a gente tem que olhar com muita cautela, com muita calma, e se perguntar também por que raios o Vorcaro, se é que essa informação é verdade, está processando a Malu Gaspar. A defesa do Vorcaro disse isso numa audiência, tá num documento público isso. Eles reclamam dos vazamentos. Se tem alguém da Polícia Federal vazando isso, quem é o policial federal? Quem é o servidor público que está fazendo isso? O povo quer saber, gente. O povo quer saber. E, mais uma vez, dizendo essas coisas, eu não estou atacando pessoalmente a Malu Gaspar, de quem eu não conheço. Conversei com o Vinícius Segala, que trabalhou com ela. Parece que o Leandro Demore também trabalhou com ela. Eles criticam os métodos. Mas é isso, gente. E o Pedro Holanda citou um cara que está cobrindo bem o caso, que é o Nassif. O Nassif tem um artigo explicando toda a falcatrua que começou com os precatórios do Guedes. Pois é, gente. É um balaio de gato. É uma loucurada. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está lendo. Quando vocês viram e falam assim, quando a moça falou aqui, não aguento mais, só falam disso. Não, tem que falar mais. Tem que falar mais, tem que denunciar essa banqueirada. Temos que entender o que eles estão fazendo. Temos que divulgar, temos que entender, temos que ir atrás. Não podemos achar que as coisas estão resolvidas, meus queridos. E não podemos, gente, com praticamente 1000 visualizações, 200 pessoas nos acompanhando, vocês não mandarem nenhum superchat, nenhum pix, nenhum membro. Essa informação que eu estou contando para vocês não está em nenhum canal, né, gente? Porque eu passei a madrugada conversando sobre isso. Por isso que o programa demorou para entrar no ar hoje. Vão pingando, gente. Vão contribuindo. Estamos trazendo aqui informações importantíssimas para vocês ficarem bem informados. Cadê a galera contribuindo? Cadê a galera batendo nas nossas metas? Estamos na frente, eu acho, do canal que está cobrindo essa questão, que é o Metrópolis. Várias lives nossas ficaram na frente. Ninguém fala do Ibanez, é isso, é impressionante. O Ibanez que deixou o 8 de janeiro acontecer. Pinguem superchat, gente. Opa, peraí, desculpa, Fernandes, é isso aí. Verdade, verdade. Ninguém aqui é a favor da corrupção. Verdade, Fernando, eu falei errado. Só me corrigindo, eu disse que eu não sou a favor da corrupção. Ninguém aqui é a favor da corrupção. Por isso é importante. Olá, pai, eu deixo a coisa rolar. A investigação tá andando, o importante doa quem doar, o resto é comeragem. O que me interessa é a escala 6 por 1 e melhorias para o povo. Importante isso. Claro, claro, claro. Sabe por que eu falo isso? Eu não vejo ninguém preso e tinha que meter esses bandidos tudo na cadeia. Meu medo é muito barulho para pouca ação. Mas é o que está acontecendo, Nair. E quando eu denuncio essa questão, por exemplo, dos vazamentos, supostos vazamentos ilegais para a imprensa, porque isso tem que ser provado, é porque eu quero que as pessoas sejam punidas de fato. Foram para cima desse Vorcaro, ele ficou preso um tempinho, né? Um tempo bem curto, mas ficou preso. Porque é rico, né? Tem uma boa defesa. Mas a questão é, nada rela no Ibanez. Nada rela em governadores, gente. Vocês já notaram isso? Os governadores que são assets, que são candidatos contra o Lula. Nada acontece com eles. Sabe, é uma palhaçada o sistema judiciário. E tem que entender, não é tudo culpa do Toffoli. E se o Toffoli estiver certo, gente? Lenny Streck, jurista com o maior número de citações no Brasil, comentou isso. Toffoli, que está desenvolvendo a investigação na 13ª Vara de Curitiba. Uma investigação inédita. Uma investigação que vai colocar o Sérgio Moro numa saia justíssima. Então, queridos, vão para cima das informações necessárias. Não vamos deixar as coisas morrerem por aqui, meus caros, minhas caras. A gente precisa muito do apoio de vocês. A gente precisa muito da colaboração de vocês. Cadê os membros, gente? Quem é que fecha 2 membrinhos aí? Pra gente não ter que falar
mais a respeito de membros, meus caros, minhas caras? Quem é que pode aí trazer essas informações importantíssimas? Agradecer a Márcia Feliciano, nossa membra. Bom dia, Pedrinho, comunidade chegando atrasada hoje. A galera que é membra, já fez o nosso curso aí de jornalismo básico? A gente precisa muito da presença de vocês. E mais uma vez, esse editorial todo que eu estou fazendo aqui mencionando o processo, ou possível processo do Vorcaro para cima da Malu Gaspar. Eu não estou atacando a pessoa física da Malu Gaspar. Não ataquem a mulher. Não sejam misóginos nos comentários de vocês. Não xinguem ela. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender se o Globo está sendo usado como correia de transmissão de interesses que não são jornalísticos. As pessoas têm que saber. Isso é jornalismo também. A imprensa ter autocrítica é muito jornalismo. É muito jornalismo. O Kinner pergunta aqui, bom dia, por que o Metrópolis em especial está interessado nesse caso Master? Algo que tem que ser lembrado sempre. Quem botou o Luiz Estevão, que é o dono do Metrópolis, homem condenado por corrupção na cadeia, foi o Toffoli. O Toffoli, que todo mundo gosta de falar mal, o Toffoli, que de fato tem procedimentos muito suspeitos, o Toffoli, que marcou uma reunião com o Bolsonaro e abraçou o Bolsonaro, o Toffoli botou o Luiz Estevão, dono do Metrópolis, na cadeia. O Leandro Kovacs mandou toda uma movimentação para tentar ocultar as informações de fato importantes. Esse caso está se tornando a maior cortina de fumaça dos últimos tempos. Pode ser também. Pode ser também. Mas a gente precisa ter a coragem, precisa ter a cara de pau que eu estou tendo aqui hoje, gente. Que assim, não é que eu estou contando para vocês o que eu acho. Eu estou mostrando. Eu estou mostrando gravação. Eu passei a madrugada conversando sobre isso. Até deixar tudo pronto para a live. Até deixar tudo pronto para a live. Então é muito importante isso tudo que a gente está acompanhando, tá, gente? Esse é meu editorial de hoje. Agradeço a presença de vocês. E aí apareceu uma coisa aqui interessante no chat, né? Perguntaram sobre o caso do Léo Stoppa. Bom, eu gravei um vídeo no Meteoro Brasil ontem sobre esse caso. E mostramos já em lives aqui da Folha TV o depoimento da ex-mulher do Stoppa. Eu vou mostrar então para vocês aqui o que eu gravei lá no Meteoro e vamos comentar juntos aqui o que é muito relevante. Depois vamos para Galãs Feios e vamos trazendo aí muita informação para vocês todos que acompanham aqui. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!